Minha irmã me usava como babá sem pagar nada, até que eu mostrei pra ela como o gratuito pode sair caro. Desde que engravidou, ela resolveu que minha vida ficaria em pausa para que eu tomasse conta do filho dela. Não interessava se era feriado ou até o dia do meu próprio casamento, ser a babá era minha obrigação e ponto final. E ela queria que eu aceitasse isso. O jeito mandão da Thalita começou antes mesmo do bebê nascer. Ela apareceu no meu AP numa noite, carregando uma pasta cheia de divisórias coloridas, daquelas que você espera de alguém fechando contrato, não de quem tá planejando rotina de bebê. Ela abriu a pasta, sentou e começou a me explicar meu novo plantão de babá. Terça e quarta à noite eram minhas, porque eram as folgas dela. De sexta a domingo, ficava por minha conta de manhã para ela poder dormir até mais tarde. O Natal estava marcado em vermelho, com cobertura total escrito à mão, com aquela letra perfeitinha. Eu ri achando que era brincadeira. Só que ela ficou séria, batendo no calendário com a unha impecável. Não tem graça nenhuma, ela cortou na lata. Preciso saber que você vai assumir esse compromisso. Na semana seguinte, ela fez um post no Facebook dizendo o quanto era sortuda por ter a família ajudando, e me marcou numa textão falando que eu já tinha concordado a ajudar a criar o filho dela. Meu celular não parava de apitar, parente elogiando, dizendo que eu era a melhor tia do mundo. A tia Suzana comentou que queria ter tido esse apoio quando os filhos eram pequenos. A esposa do primo Mika falou da importância de família unida. Liguei pra saber o que ela estava pensando, e ela disse que a mãe já sabia de tudo. E realmente, minha mãe sabia. Me ligou aquela noite pra lembrar, com aquele tom de decepção que só ela sabe fazer, que família tem que se ajudar. Depois que o Lucas nasceu, a situação passou de irritante pra surreal. Quando ele fez 6 meses, a Thalita foi até meu trabalho bem no meio de uma apresentação pra clientes. Alguém bateu na sala de reunião, sinal de emergência, e já fiquei achando que era coisa séria. Era a Thalita na recepção, com o Lucas no bebê conforto. Ela estava de óculos escuros de marca, mexendo no celular. Veio com um: perfeito, meu horário encaixou. Minha consulta é daqui 20 minutos. Que consulta? Manicure. Simplesmente lembrou que precisava fazer as unhas e me largou o filho sem a menor cerimônia. Saiu antes mesmo de eu entender o que estava rolando. Me deixou segurando o bebê enquanto 12 clientes me olhavam pelo vidro sem entender nada. Mas nem isso foi o limite. Minha melhor amiga da faculdade ia casar, e eu era madrinha de honra. Lugar lindo, celeiro todo decorado, luzinhas, rosas brancas. Minutos antes de entrar, ouvi um choro na área do estacionamento. Todo mundo olhou. Lá estava a Thalita, empurrando o carrinho do Lucas no cascalho, de salto alto. Me entregou um bilhete. Te vira, tenho um encontro. E sumiu. O Lucas gritava. Todo mundo me olhava sem saber o que fazer. E foi ali que vi pela primeira vez as marcas de dedo nos bracinhos dele. Pequenas manchas roxas, inconfundíveis. Passei a cerimônia no banheiro tentando acalmar ele, ouvindo o eco do choro rebatendo nas paredes, o som abafado dos votos vindo lá de fora. Pra piorar, minha mãe era uma versão mais velha da Thalita. Começou a levar o Lucas pro meu AP sem avisar. Eu chegava do trabalho e ela já estava lá com ele, usando minha chave reserva. Largava tudo assim que me via e ia embora. Não perguntava se eu podia. Nunca ajudava com leite ou fralda. Só deixava e sumia. Pior era ver o Lucas se encolhendo a cada movimento brusco. Sempre com fome, roupa mais suja do que limpa, assaduras que nunca melhoravam. Tudo explodiu quando anunciei que ia viajar para a Alemanha. Meu noivo tinha me pedido em casamento 8 meses antes, ajoelhado na neve, num mercado de Natal. E desde então a gente não se via. A distância estava acabando com a gente. Juntei cada centavo, pulei almoço, fiz hora extra por meses para conseguir ir. Quando contei no jantar de família, a Thalita respondeu na lata. Reservou as férias para a mesma data, riu dizendo que eu ia ter que remarcar porque ela já tinha pago o sinal, mostrou o e-mail de confirmação como se fosse esperta. Minha mãe concordou, dizendo que família vem primeiro, que eu podia ver meu noivo qualquer hora. Montaram minha escala de babá ali, discutindo tudo enquanto comiam carne, como se eu não existisse. Fiquei possessa, larguei o garfo tremendo e pela primeira vez, disse não. Não ia cuidar do Lucas, eu tinha minha vida. Devia ter percebido o jeito como aceitaram fácil demais, dizendo que tudo bem, iam arrumar outra pessoa, que já tinham algo em mente. Trocaram olhares. Devia ter desconfiado. Não ouvi mais deles até a manhã do meu voo. Acordei às 4h47 com gritos desesperados do lado de fora. Coração disparado, peguei o celular para ligar para a polícia, fui devagar até a porta, de pijama. Olhei pelo olho mágico e vi. Era o Lucas, sozinho na porta, só de fralda e camiseta, luz da varanda no rostinho molhado de choro. Abri, e tinha um bilhete grudado na camiseta. Obrigada por cuidar dele. Fiquei em choque. Peguei ele no colo, senti o corpo gelado, a boca azulada. Enrolei numa manta, tentei acalmar com um braço, e com o outro liguei pro meu namorado. Ele já sabia de tudo, já tinha escutado todos os meus desabafos, e quando expliquei o que aconteceu, ele não pensou 2 vezes. Tô comprando passagem agora. Em minutos, mandou a confirmação. Foi aí que entrei em ação. Conferi a câmera de segurança. Dava pra ver a Thalita largando o Lucas na minha porta às 4h31. Ela nem bateu, só deixou ele ali e foi correndo pro carro, o rosto claro na imagem. Repito, ela largou
Chegou o próprio filho, de camiseta, janeiro, sem saber se eu tava em casa, com 2 graus marcando. O conselho tutelar chegou rapidinho. A assistente olhou as manchas no Lucas, viu as imagens da câmera e na hora chamou o resgate. Naquela manhã, levaram o Lucas enrolado numa manta do conselho, a mãozinha esticada enquanto o carregavam até o carro. Mais tarde, a Thalita realmente me mandou mensagem quando pousou, querendo saber como ele estava, e quando respondi fingindo que estava tudo bem, ela só mandou um joinha e sumiu. Durante 2 semanas inteiras, não recebi uma ligação, nada. Quando finalmente voltou, ainda esperou mais 2 dias, antes de vir buscar o menino. Mas aí ela apareceu, bronzeada das férias, usando uma roupa nova que devia custar mais do que um mês inteiro de creche. Perguntou por que não via o Lucas em lugar nenhum. Falei que ele estava com o conselho tutelar. O rosto dela mudou de confusa para furiosa em segundos. Começou a gritar, dizendo que eu não tinha esse direito, que acabei com a vida dela, que família não faz isso com família. A voz dela até falhou no final. Passaram uns 20 minutos e minha mãe chegou. Devia ter corrido todos os semáforos para estar ali tão rápido. Já entrou gritando que eu tinha traído a família, querendo saber como eu podia fazer aquilo com minha própria irmã. O rosto dela vermelho, o cabelo sempre arrumado, agora todo bagunçado. Mostrei para as duas as imagens da câmera de segurança no meu notebook. Minha mãe ficou calada uns 10 segundos. Depois começou a inventar desculpas. Que a Thalita estava estressada. Era mãe solo. Só precisava de um tempo. Eu não conseguia acreditar no que eu via. A assistente social do conselho tinha me dado o cartão dela e pedido para eu avisar se alguma das duas aparecesse. Mandei mensagem para ela enquanto as duas ainda reclamavam. Ela respondeu na hora. Disse que mandaria alguém imediatamente e pediu para eu não deixar levarem nada do Lucas dali. A Thalita tentou passar por cima de mim para pegar a bolsa de fraldas dele, que eu tinha guardado. Bloqueei o caminho e ela realmente me empurrou, forte. Caí para trás e bati a cabeça na mesa de centro. Tudo ficou meio embaçado por um instante. Vi até estrelas. Quando consegui focar de novo, meu noivo já estava ali. Chegou bem na hora e viu tudo. Me ajudou a levantar e ficou entre mim e a minha família. Disse: "Saiam daqui agora ou eu chamo a polícia." O sotaque dele ficava ainda mais forte quando estava bravo, e eu nunca tinha visto ele tão furioso. Minha mãe tentou apelar. Falou: "Você não entende porque não é da família. Isso é entre a gente." Ele só tirou o celular do bolso e começou a ligar. Elas foram embora, mas antes de sair, a Thalita gritou: "Isso não acabou. Eu vou recuperar meu filho e você vai pagar pelo que fez." A porta foi batida com tanta força que até as fotos na parede tremeram. Os dias seguintes foram um inferno. Thalita e minha mãe revezavam nas ligações e mensagens, o nome das duas aparecendo o tempo todo na tela do meu celular. Quando finalmente bloqueei os números, depois da 100ª ligação, começaram a usar telefones de outras pessoas. Eu atendia achando que era trabalho ou amigo, e era minha mãe gritando para eu parar com essa besteira, ou a Thalita chorando dizendo que eu estava acabando com a vida dela. Minha tia Laura ligou chorando, dizendo que eu estava destruindo a família. A voz dela sumindo enquanto pedia para eu reconsiderar. Meu tio Pedro deixou recado avisando que eu precisava resolver isso antes que piorasse. O tom sempre alegre dele agora pesado, quase ameaçador. Troquei as fechaduras depois de ver arranhões em volta do buraco da chave, como se tivessem tentado arrombar com alguma gambiarra. O Chico, meu senhorio, todo ranzinza mais boa praça, disse que aquilo parecia tentativa de arrombamento, e comentou que já tinha visto coisa assim em briga de família. Instalei até uma câmera na campainha e peguei a Thalita rondando o prédio em horários esquisitos. As imagens mostravam ela andando de um lado pro outro, às 3 da manhã, olhando pra minha janela, às vezes por horas. A investigação do conselho tutelar foi rápida.